Tá ótimo, obrigado, Sérgio. Na nossa proposta espírita para o dia de finados, que é o tema em que nos encontramos, em que estamos naturalmente envolvidos nessa quadra, nós temos que buscar naturalmente o que a doutrina espírita nos traz em termos de elucidação, em termos de esclarecimento. Essas questões também chegaram a Allan Kardec e nós podemos encontrar no Livro dos Espíritos um item que ele dedicou sobre comemoração dos mortos e sobre funerais. As pessoas que quiserem aprofundar mais poderão encontrar uma informação e as perguntas completas, as respostas completas, uma vez que eu fui retirar apenas alguns trechos reduzidos para que pudéssemos compor as nossas reflexões da noite, né? E em que Kardec aqui, ele questiona os espíritos sobre muito das coisas que nós fazemos, sobre muito das coisas que nós nos colocamos, que nós vivenciamos, nossos hábitos, nossa postura, nossa atitude, e lá ele vai aprofundar essas questões. Não apenas no Livro dos Espíritos, mas sobretudo no Livro dos Espíritos vocês encontram esse tópico no Livro dos Espíritos, comemoração dos mortos, funerais. E nós vamos começar a nossa reflexão com essa questão que aí se encontra. Figuremos dois amigos que se achem metidos na mesma prisão. Ambos alcançarão um dia a liberdade, mas um a obtém antes do outro. Seria caridoso que o que continuou preso se entristecesse porque o seu amigo foi libertado primeiro? Não haveria de sua parte mais egoísmo do que afeição em querer que do seu cativeiro e do seu sofrer partilhasse o outro por igual tempo? Essa questão que nós encontramos vai de encontro a habitualmente termos de ser confrontados com a desencarnação. Nós espíritas dizemos desencarnação. É a morte, é a extinção da existência da vida orgânica. Desencarnação porque é o momento em que o espírito deixa a carne, deixa o corpo físico. Encarnação, reencarnação, quando o espírito volta ao corpo físico. E é de todos os tempos a morte, a desencarnação. Sobretudo quando atinge-nos diretamente, afastando-nos temporariamente de uma pessoa próxima, de uma pessoa querida. Isso nos marca muito. Cada um dos presentes é capaz naturalmente de recordar-se de um momento menos feliz na sua vida, quando teve que dar, nós não dizemos um adeus, dizemos um até breve, até qualquer dia. Aquele ser amado que nós vimos vítima por vezes de um acidente, de uma morte súbita, de uma doença prolongada, de um definhamento tal em que, sem precisarmos ser profissionais da área da saúde, nós identificamos que a luz de vida naquele ser gradualmente começa a apagar-se.
alimentamos a esperança, somos sustentados na ansiedade, mas sempre na expectativa de que aquele momento de afastamento temporário não venha a chegar. Então, Allan Kardec coloca essa questão, né? Figuremos dois amigos numa mesma prisão, né? Na vida, nós estamos, né, numa prisão, dois amigos. Um alcança a liberdade antes do outro. E esse que alcançou a liberdade tem que partir. E ele nos coloca aqui essa pergunta: se seria caridoso da nossa parte, né, o que continuou preso ficasse triste por aquele amigo que foi libertado primeiro. E volta a fazer uma pergunta: se não haveria, da parte deste que fica, mais egoísmo do que afeição? Porque normalmente nós argumentamos, né? Mas é o meu pai, é a minha mãe, é minha madrinha, é meu filho. Nós argumentamos como se pudéssemos, a força da existência do nosso amor, desse amor que nos une, pudéssemos impedir uma realidade que faz parte da vida. Porque a desencarnação, a morte, ela representa também renovação, transformação. E no Livro dos Espíritos, Kardec coloca lá a questão da visita a cemitérios, né? E seria de perguntar por que visita a cemitérios? Porque geralmente, né, no sepultamento, no cemitério, nós encontramos ali os restos mortais, os despojos físicos daqueles que partiram. Às vezes tomamos como o último momento, às vezes nos esquecemos que fomos visitar no hospital, que cuidamos dessa criatura em casa, que fizemos passeios fantásticos e inesquecíveis. E ficamos com a fixação apenas e única do cemitério, porque tem lá uma identificação com o nome e com a data de que o nosso amor partiu. No Livro dos Espíritos, na pergunta 321, Kardec coloca, né, se pelo fato de irmos ao cemitério, os espíritos estão lá. E a resposta dos espíritos a Kardec é que acodem, os espíritos acodem nesse dia ao chamado dos que da terra lhes dirigem seus pensamentos. Convenhamos, nós não pensamos nos seres que amamos e que já partiram só quando vamos ao cemitério. Estamos em casa e vamos fazer bacalhau com natas. Prepara o bacalhau, prepara as natas, como é que é a receita? Ponho na mesa e olho para o bacalhau com natas e digo assim: fulano amava o bacalhau com natas do jeito que eu fazia. O nosso pensamento lembrou. Observamos uma determinada peça de roupa. Olhamos a cor. Identificamos o feitio. E dizemos assim: a minha avó adorava camisolas assim. Era a cor preferida dela. O pensamento está lá. Vamos a um jardim, identificamos uma determinada flor e dizemos assim: são margaridas. São as flores preferidas da minha mãe. Todas as vezes que haviam margaridas no jardim, nós colhíamos, colocávamos na jarra, porque eram as flores
preferidas de mamãe. Lembramos. Não é o fato de visitarmos o cemitério que vai fazer com que obrigatoriamente aquele ser amado, aquele ser querido esteja lá. Veja bem que a resposta dos espíritos é: acordem nesse dia, no dia de finados, dia de todos os santos, acordem nesse dia ao chamado dos que da terra lhes dirigem seus pensamentos, como fazem no outro dia qualquer, como fazem no outro dia qualquer, noutra hora qualquer, noutro momento qualquer, quando são evocados o pensamento. Não nos esqueçamos disso. O pensamento é uma evocação. Pensou na criatura, pensou na pessoa, está recordando. É um apelo. O que atrai os espíritos é o pensamento e os sentimentos. Às vezes nós nem nos damos conta. Às vezes um familiar, uma pessoa em casa, tem um problema de saúde, tem um determinado ferimento, precisa que seja lhe feito um penso. E no nosso desejo de ajudar, nós lembramos daquele familiar que geralmente fazia o penso da família em casa. E a gente rapidamente arregaça as mangas, pega da gás, do álcool, do material necessário, deixa que eu faço. Por quê? Porque eu aprendi com fulano. Eu tenho jeito para fazer isso. Fulano fazia assim. E a gente é tomado de um sentimento de fraternidade em que estamos evocando também esse ser amado. Quem pensa que apenas quando vai ao cemitério estará envolvendo uma vibração de ternura e de amor para o seu ser querido, engana-se. No cemitério, eles podem estar presentes, sendo chamados pelo pensamento, mas podem ser em qualquer outro lugar. Há muitos passeios, há muitas festas, há muitas comemorações em família que nós esquecemos deles, quando nós deveríamos lembrar também deles. Com bom humor. A pessoa diz assim: não, desde que fulano morreu, nós nunca mais nos juntamos. Nunca mais fiz um almoço aqui em casa. Nunca mais fiz um jantar. Nunca mais. Por quê? Por que não juntar também para agradecer as coisas boas que tiveram juntos? Ou será que cada vez que a gente se junta, a gente tem que se lamentar e chorar? Por que que Deus fez isso comigo? Faz com todo mundo. Por que que Deus fez isso comigo? Porque isso muitas das vezes constitui lamentação, blasfêmia, murmuração. Kardec prosseguiu: como os veríamos se pudessem tornar-se visíveis? Se eles, nós vamos ao cemitério e lembramos-nos deles, ou vamos a qualquer outro lugar e nos recordamos pelo pensamento, pelo sentimento dos seres amados, como é que eles se apresentariam se ali pudessem estar visíveis? Gente, quem desencarna não vira fantasminha, fumacinha, não vira. Quem desencarna, quem morre, continua como era. De preferência, vou dar uma notícia aqui que vai alegrar vocês: mais bela, mais belo, mais rejuvenescido. Em geral, os espíritos, quando estão bem, após a desencarnação, eles estão mais faceiros, estão mais encantadores. Certa feita, uma senhora ouviu isso e falou assim: quer dizer então que essas ruguinhas que eu tenho, esse pezinho de galinha, vai sair tudo, vai ficar esticadinha quando se apresentar? Na pergunta 321, na linha B,
os espíritos responderam a Kardec, né? Como nós os veríamos se pudessem tornar-se visíveis? Sob a que tinham quando encarnados. Apresentam-se com o mesmo aspecto quando encarnados. Mais jovens, mais belos, mais encantadores. Não se surpreenda se você sonhar com um familiar que partiu e no sonho se apresentar mais jovem, mais jovial. Isso é sinal de que está bem. Às vezes nós fazemos questão de guardar na memória os sinais da desencarnação. As pessoas criam um mito, né? Eu não posso ver morto, porque se eu ver o corpo morto, eu sonho com ele de noite, né? Eu não posso ver o defunto, eu tenho que virar a cara para o lado. Coisas da nossa cabeça. Se a gente quiser guardar a imagem do ser, lembra na altura que esse ser estava mais belo e encantador. Então eles se apresentam com a imagem quando estavam encarnados. Às vezes eles fazem questão de se apresentar de uma determinada forma. Sorridentes, bem dispostos, animados. Porque às vezes quem está mal não são eles, quem está mal é a gente que ficou. Quem está mal é quem está aqui na Terra e não aceita o afastamento temporário. Kardec prossegue e pergunta sobre as orações, na pergunta 323. A prece, é importante rezar? É importante orar por eles? E lá vem a resposta dos espíritos. A prece é que santifica o ato da rememoração. Você lembrar de alguém e orar por esse alguém é o toque de santidade que você está dando ao se recordar desse ser. Nada importa o lugar, desde que é feita com o coração. Vocês já imaginaram a situação de sofrimento, por exemplo, de mães que perderam filhos na guerra do ultramar, que o corpo não foi encontrado? Já imaginaram? Porque quem perdeu o seu familiar que está no cemitério vai até lá. E quem não tem a noção de onde, por vezes, o corpo do filho, desse familiar distante, foi sepultado. Imagina a situação. Olha a resposta dos espíritos. A prece é que santifica o ato de rememoração. Reza, ora, faz uma oração. Mas eu vou dizer o quê? Que estou morrendo de saudade? Diga. Diga que está morrendo de saudade, sem revolta. Diga que está custando, que está sentindo a falta, que provavelmente também eles estão saudosos, mas que nós estamos fazendo algum esforço para prosseguir na vida. É uma questão de consciência. Há muitas pessoas que lembram dos mortos, que lembram dos que partiram, para se queixarem, para reclamarem. Se meu pai não tivesse feito isso, não estava esse problema que ficou. Se minha mãe não fosse assim, não tinha deixado essa situação. Nós estamos rememorando, mas nós não estamos orando. Atenção, por vezes, aos comentários. Há pessoas que são fiscais dos túmulos alheios. Chega dia de finados, e não só, elas vão para o cemitério e ficam chorando o morto dos outros. Assim, olha, coitadinho aquele ali, está todo sujo, cheio de pó, coitadinho, não tem ninguém para limpar. Coisa da nossa cabeça, né? Coitadinho, não tem nem uma flor, vou tirar uma pequenina do meu ramo grande que eu trouxe para botar lá. Coisa da nossa cabeça. Criação mental nossa. Porque o espírito não está ali. O espírito pode ir até ali, se evocado, como foi dito aqui, pelo pensamento, pelo sentimento, pela prece, como um gesto de agradecimento.
Mas nós devemos evitar esses comentários. Sabe por quê? Porque, em alguns casos, há espíritos que ficam nos cemitérios. Existem espíritos que ficam. Que condição de espírito que fica no cemitério? Geralmente são espíritos que ficam agarrados aos seus corpos físicos, que é uma condição de sofrimento espiritual. Por isso que nós deixamos sempre o alerta e o aviso aqui: não se mate, não se suicide, você não vai morrer. Argumentando a justificativa que for. Às vezes, a pessoa que se recusa a aceitar a desencarnação, a pessoa revoltada, em que fica ligado aos seus despojos corporais. Então, esses espíritos, às vezes, ficam e são espíritos em sofrimento. Às vezes, você faz um comentário infeliz, a entidade que está ali ouve e vem te acompanhando por aí afora. E você adquire uma perturbação espiritual de graça, que poderia ser evitada. Os conflitos familiares que existem, porque isso varia de família para família, mas às vezes em família, numa determinada semana é a companheira que vai limpar o túmulo, acender vela e colocar flores, na outra semana é a sua irmã, na outra semana é o seu irmão, e às vezes a família entra numa confusão e numa guerra. Você não foi lavar papai, você esqueceu de cuidar de mamãe. Às vezes, quando a gente escuta isso, dá a sensação que a pessoa está encarnada em casa, mas a pessoa está se referindo ao túmulo. Veja bem como é que a morte às vezes deixa muito problema para quem vai e para quem fica. Então, devemos evitar esses conflitos. Tá? Algumas pessoas, já encontrei, que optaram, no seu entendimento, optaram pela cremação, né? Que aí é cinza, ou distribui, joga no mar, na natureza e tudo. Algumas pessoas, por uma questão de consciência, fazem assim. Outros não. Acho que devem ter lá aquele lugar. Tá? O Espiritismo esclarece bem sobre isso. Tá bem? O espírito assiste o seu funeral? Quando a gente lê essa pergunta, a gente quase que responde: Deus me livre e guarde. Né? Funeral eu não vou nem dos outros. Vou ao meu porque não posso faltar. Né? O espírito assiste o seu funeral? Se a morte não existe como destruição de tudo, responder Allan Kardec: frequentemente assiste, mas algumas vezes, se ainda está perturbado, não percebe o que se passa. Verdade. Há espíritos que são trazidos às reuniões mediúnicas e falam pela boca dos médiuns comentários assim: mas o que se passa aqui? Eu não tomei conhecimento do funeral de ninguém. Mas o que foi? O que está se passando aqui? Né? Eu vou embora. Né? Eu muitas das vezes, eu não gosto de funeral. Olha, meu irmão, mas devemos pensar. Não, eu não gosto nem de falar nesses assuntos. E tá imantada ao médium dando a sua comunicação. Então, o espírito, isso às vezes acontece para que o espírito desperte. Espírito apegado às coisas terrenas, aos bens transitórios e aos hábitos terrenos. Espíritos evoluídos desapegam-se do corpo e da vida terrestre e seguem para a recuperação espiritual. Geralmente, quando uma entidade dessa aparece na reunião mediúnica, é um espírito ligado à problemática terrena. Entendeu? Às vezes a gente procura dialogar, conversar com eles, fala: não, que eu estou muito preocupado, que eu tenho que ir para o notário, tem uma escritura que eu tenho que fazer, tenho que resolver isso. Já desencarnou. A escritura já ficou por ser feita. Tá? Então, quem tem que resolver, que resolva antes de desencarnar, porque do lado de lá é diferente. Bem, se o espírito assiste o seu funeral,
O espírito assiste à reunião dos seus herdeiros, já não está no cemitério, tá? Já não está no funeral. Reunião de família. Anda cá, mana, anda cá, mano, senta aí, vamos ver o que o pai tinha, o que a mãe tinha, o que fica para você, o que fica para mim, tal. O espírito assiste. Pergunta 328 lá no Livro dos Espíritos. Quase sempre, para seu ensinamento e castigo dos culpados, Deus permite que assim aconteça. Muitas das vezes, o espírito comparece e fica assistindo o que se passa entre os filhos, entre os netos, entre os descendentes. Muitas das vezes, assiste, tá? É conhecido o caso, certa feita, de que numa reunião de família, eram 2 filhos, a mãe tinha um certo conhecimento espiritual e chamou os filhos até a sua casa no intuito de favorecer a conciliação dos dois. Porque eles estavam brigando e tudo mais, e além dos filhos envolviam as noras, e além das noras envolviam os netos, além dos netos envolviam cão, gato, a situação da família toda. Aí chamou lá para tentar resolver. Ah, eu não concordo. Ah, eu também não estou de acordo. Não, assim não está bom. Não. Aí ela falou assim, bem, eles ainda estão de cabeça quente, né? Vamos esperar. Olha, vocês vão para casa, pensam, voltem. Outro dia, tá bem? Aí os filhos lá se despediram. Não, mamãe, tal, foi embora. Voltaram outro dia. Voltaram outro dia, então, você o que acha? Não, com o meu ponto de vista, não, que eu vou ser prejudicado, não, porque o meu irmão está me roubando e tal. E tinha um quadro do pai na parede, tá bem? Ah, meus amigos, o quadro voou e se estilhaçou em cima da mesa, do outro lado. Eles que diziam que não acreditavam nestas coisas, tomaram um susto para nunca mais. Falaram assim, vamos resolver a coisa já aqui que papai não está gostando. Resolveram. Às vezes, a gente quer que o familiar volte e diga assim, eu desencarnei, eu estou ótimo, estou no paraíso, estou no mundo espiritual, nada me aflige. Às vezes a gente quer mensagens assim. Mas às vezes quando a gente toma conhecimento que um familiar ainda não está tão bem, às vezes pesa-nos mais. E há muitos que por não terem resolvido o que deveriam ter resolvido na Terra, ainda não estão bem. Ainda continuam perturbados. Porque se o espírito é evocado pelo pensamento e pelo sentimento, cada vez que você pensa assim, papai não podia ter feito isso, mamãe não podia ter feito aquilo, você está evocando, você está chamando. Você está, muitas das vezes, reclamando. Não adianta nada a gente passar 364 dias do ano barafustando e evocando-os, perturbando-os, para no dia de finados a gente está com aquela cara de santo, de santa, querendo limpar o túmulo, colocar flores, acender vela, se vestir de preto e ficar triste como a noite. Não adianta. Os espíritos nos conhecem em profundidade. Chegará, porém, a vez dos que lhe motivam essa decepção. Sabe o que os espíritos responderam aí para a gente? Se o espírito assiste, só que chegará a vez em que nós que agora somos herdeiros, deixaremos herdeiros. Chegará a vez em que nós vamos passar para o lado de lá e vamos assistir essa reuniãozinha de família que a gente espera que seja amistosa, pacífica, em paz. Reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma família. Há famílias que reúnem, né? Que reúnem ali vários familiares sepultados. Isso foi perguntado a Allan Kardec se haveria algum problema. Pergunta de número 325, na linha A. Não.
é um costume piedoso e um testemunho de simpatia que dão os que assim procedem aos que lhes foram entes queridos, conquanto destituída de importância para os espíritos, ou seja, para os espíritos desencarnados, está reunidos, está separado, às vezes é uma guerra entre as pessoas, porque um está sepultado em Lisboa, o outro está sepultado no Porto, porque um está sepultado num cemitério em Águeda, o outro está no cemitério em Aveiro, e aquela confusão toda, né? Conquanto destituída de importância para os espíritos, olha só a resposta, essa reunião é útil aos homens, aos encarnados, mais concentradas se tornam suas recordações. Mais uma vez, questão de consciência. Quem pode e quer reunir os restos mortais de seus familiares num determinado sítio, se acha que deve, se pode, faça. Quem acha que não deve, quem acha que não pode, que não tem condições, não faça. É uma questão de consciência, à luz da doutrina espírita. Sensibiliza os espíritos o lembrarem-se deles o que lhes foram caros na terra. Será que sensibiliza, né, a eles a nossa lembrança? Que resposta bonita é essa? Muito mais do que podeis supor. Isso dá um consolo no nosso coração, isso dá uma alegria na nossa alma. A pergunta que é feita 320 no Livro dos Espíritos, sensibiliza os espíritos, isso os toca, deixa-os sensibilizados. Nós que na Terra lembramos deles. Resposta dos espíritos, muito mais do que podeis supor. Aí ele complementa. Se são felizes, esse fato lhes aumenta a felicidade. Se são desgraçados, serve-lhes de lenitivo. Os que estão bem ficam melhores. Os que não estão bem têm um alento, têm um lenitivo, têm um amparo, têm assistência. É tão bom a gente lembrar dos nossos seres amados. Mas nós precisamos pensar também como é que nós estamos nos lembrando deles. Certa feita perguntava-me como é que os nossos familiares queridos recordam-se de nós, que estão na Terra. Se nós recordamos deles de uma certa forma, de uma certa maneira, como será que eles recordam-se de nós? Aquilo que eles guardaram, aquilo que eles registraram a nosso respeito. Todo mundo muda. Quem tinha 20 anos, quando tem 40, mudou. Quem tinha 40, mudou aos 60, aos 70, aos 80. E é possível que esses familiares que partiram, ao olhar para nós hoje, devem observar assim, meu Deus, olha como é que ela está, olha como é que ele está. Alguns vão dizer assim, quem diria? Fulana se interessando por esses assuntos, Beltrando lendo esses livros. Imagina assim. Como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos que as causam? Como é que o nosso sofrimento de encarnado, porque há pessoas que diante da morte de um familiar querido, elas perdem o ânimo de viver. Elas perdem o gosto pela vida. Elas auto-abandonam-se, desinteressam-se da família, desinteressam-se do trabalho, vivem por viver.
Aí a pergunta, já nas esperanças e consolações do Livro dos Espíritos. Pergunta de número 936. Como é que as nossas dores se refletem neles? Sobretudo quando eles percebem que foi a partir da morte deles que nos deixou assim. Resposta dos Espíritos. O Espírito é sensível à lembrança e às saudades dos que lhes eram caros na terra. Mas uma dor incessante e desarrazoada, descontrolada, o toca penosamente. Porque nessa dor excessiva, ele vê falta de fé no futuro e de confiança em Deus. E, por conseguinte, um obstáculo ao adiantamento dos que o choram e talvez a sua reunião com esses. Nós devemos fazer mais pelos nossos mortos amados, equilibrando-nos, fortalecendo-nos espiritualmente, amadurecendo-nos, equilibrando-se. Estaremos ajudando a eles. Há pessoas que morrem um familiar, elas dizem, vem me buscar. É uma perturbação muito grande que você cria. Porque você está querendo mexer com a lei de Deus. Ou então, quando você diz, por que Deus não me leva, eu não quero mais viver. Eu quero morrer para ficar junto. Que garantia tem você? Olha o que os Espíritos nos respondem aqui. Que a falta de fé no futuro e de confiança em Deus é um obstáculo, é um empecilho ao adiantamento dos que choram. E talvez a sua reunião com estes. Vamos voltar à nossa reflexão inicial. Figuremos dois amigos que se acham metidos na mesma prisão. Ambos alcançarão um dia a liberdade, mas um a obtém antes do outro. Seria caridoso que o que continuou preso se entristecesse porque o seu amigo foi libertado primeiro? Não há mais egoísmo aí do que afeição? Resposta, continuação da reflexão de Allan Kardec. O mesmo se dá com dois seres que se amam na Terra. O que parte primeiro é o que primeiro se liberta. Quem foi na frente é o prisioneiro que alcançou a liberdade. E só nos cabe felicitá-lo, aguardando com paciência. Olha a virtude que nos vem convocar nessa quadra de finados. Aguardando com paciência o momento em que a nosso turno também o seremos. Nós estamos caminhando para lá. Nós estamos cada vez mais próximos, gradualmente, lentamente. Então, na nossa proposta espírita, para que a gente possa fechar aqui algumas ideias centrais, amigo, amiga, tenha gratidão pelo tempo de convívio com seu ser amado. Quanto tempo que a sua mãe viveu, quanto tempo que seu pai, que seu filho, que a sua madrinha, que seu neto, quanto tempo que viveu? Tantos anos. E alguns dirão tantos anos, tantos meses, tantos dias. Porque as contas são feitas quase que diárias, pela força da recordação. Agradeça. Agradeça ter convivido com esse ser amado, com esse pai, com essa mãe, com esse irmão, com essa madrinha. Agradeça. Mas ele era tão divertido. Agradeça por ele ser tão divertido. Mas ela era tão difícil. Agradeça por ser tão difícil.
Porque, sendo difícil, também deve ter te ensinado muita coisa. Agradeça por ser tão solidário, por estar tão presente na sua vida. Agradeça. Gratidão pelo tempo de convívio. Não se trata de ser muito ou pouco tempo, porque quando a gente ama, o tempo nunca chega. A gente sempre quer mais. Tenha gratidão pelo tempo de convívio. Preste sua homenagem com flores, com orações, com missas, com as suas ofertas, a pessoas que fazem determinado bem e oferecem em intenção daquele familiar querido. Eu faço essa atividade e endereço essa atividade em prol da memória de meu pai, em prol da memória da minha mãe, em prol da memória do meu filho. Faça isso. É a sua oferta. Preste a sua homenagem da maneira como você entender que deve prestar. De preferência, se você está grato, com alegria por ter vivido ao lado deste ser. Mas eu acho que não preciso prestar homenagem oferecendo flores. Mas eu acho que não preciso. Se você acha que não precisa, não faça desse jeito. Faça da forma como você entender. Faça da maneira como você achar que estará trazendo paz para a tua alma e para a alma dos seres amados. Terceiro ponto na nossa proposta espírita. Cumpre teus deveres para com a vida. Em outras palavras, não desistas. Mas eu não tenho forças para viver. Arranque das entranhas a força que você precisa para viver. Eu não estou aguentando, eu já pensei em me suicidar. Não se mate. Se quer fazer o bem a quem você ama, não crie este problema para si e para os seus seres amados. Resista. Busque na vida um interesse. De preferência, se sua dor é muito grande, que neste interesse você homenageie psiquicamente os teus seres amados. Mas não desista. Quarto ponto da nossa proposta espírita. Meus amigos, minhas amigas, há muita gente que morreu e não deixou uma condição muito boa aqui na Terra. Há muita gente que morreu e não deixou afeições. Há aqueles que partem que a gente diz assim, como vai fazer falta? E outros que silenciosamente nós dizemos, já foi tarde, porque era terrível. Esqueça as experiências negativas. Às vezes nós nos recordamos dos mortos só pelas experiências negativas. Não deixou o que eu esperava, não fez o que eu esperava, não foi a pessoa que eu pensava. Pronto, não foi, não é. Isso não vai mudar nada. A única coisa que você pode mudar é a tua postura em relação aos eventos negativos de vida que você teve com este ser. Pense que como a vida prossegue e talvez você esteja num mar alto de emoções negativas, dolorosas, sofredoras, é possível que ele, que ela também esteja, provavelmente, em situação pior. Porque os Espíritos nos ensinam que o sofrimento da terra comparado com o sofrimento do além
é muito mínimo. Muito maior é o sofrimento espiritual, quando comparado com o sofrimento terreno. Esqueça, por favor. Se você quiser levar alguma coisa daqui hoje, nessa noite, esqueça as experiências negativas. Às vezes, esses que partiram são nossos familiares. Poderiam ter sido melhores, não conseguiram. Deram-nos o que sabiam, como sabiam, do jeito que sabiam, e provavelmente entenderam que estavam fazendo o melhor. Mas como nós gostamos de misericórdia e tolerância para com as nossas faltas, também devemos oferecer piedade e tolerância para com as faltas deles. Cultive as experiências agradáveis. Lembre-se das coisas boas. Quem tinha um humor engraçado, curioso, a criatura que ama, a criatura que se devota, aquela criatura que conviveu conosco, que sempre tinha alguma coisa para cuidar de nós. Sempre observava nossas necessidades, nossas limitações. Era aquele cuidado de dizer às vezes, agora para, você está trabalhando muitas horas seguidas, faça uma pausa, anda cá, eu fiz um café para você com bolo, sente-se aqui. Descanse um pouco a sua cabeça, porque você está estudando há muitas horas. Venha tomar café com bolo comigo. E aí contava caso, e contava experiência, e a gente ria, se distraía. Recorde-se disso. É impossível que você só tenha lágrimas por chorar na recordação dos seres amados que já partiram. Faça sua recordação no trabalho do bem. Todas as vezes que você fizer a caridade, você estará homenageando o seu ser amado. Talvez você nunca tenha pensado nisso. Talvez das flores você nunca tenha esquecido. Talvez das velas você nunca tenha deixado para trás. Mas talvez você tenha se esquecido de que toda vez que você faz a caridade, toda vez que você colabora no enxoval e oferece a um bebê que vai nascer, toda vez que você oferece um cabaz, que você oferece um ingrediente, toda vez que você visita um doente, toda vez que você sorri, que você cuida de um animal, toda vez que você faz o bem, é uma maneira de você recordar e homenagear o seu morto amado. E para encerrar, aguarde o dia do reencontro inspirado no Evangelho de Jesus. A nossa separação é transitória. O nosso afastamento é temporário. Mais cedo, mais tarde. E talvez até nem precisemos desencarnar. Às vezes, em desdobramento pelo sono, nós iremos abraçá-los ou sermos por eles abraçados. Observar o seu sorriso, suas carícias, seus cuidados. É o reencontro. É o momento do reencontro. É o momento em que nós observaremos o quanto que eles por nós fizeram e o quanto que nós podemos fazer por eles. Eu farei agora a leitura da mensagem espiritual que recebemos essa semana, alusiva à passagem do dia de finados.
é uma psicografia. Os espíritos, pela mão da médium, assim escreveu. E aqui se dirige a muitos de nós. O título é Saudade Eterna. Somos tantos os que aqui vimos. Somos pais, mães, maridos, esposas, avós e netos. Somos ainda tios, cunhados e primos. Assim como alguém que quebrou os vossos afetos, quanta saudade sentimos de vos poder abraçar. Há quanto tempo partimos? Isso não importa. Porque a saudade, sentimento eterno, é algo que nos envolve e transporta para junto de vós. E agora, transformados em espíritos que estamos, a todos levamos essa brisa maravilhosa do amor. É certo que nem sempre o amor nos uniu. Quantas vezes esse sublime cadinho partiu, mas no além estamos aprendendo a perdoar. Mamã, papá e avós, ontem parti, mas hoje estou aqui, rogando que sequem as vossas lágrimas para que eu possa voar. Queridos filhos e filhas, quis Deus que nos despedíssemos, assim teve que ser, mas creiam, queridos, que sempre que nos é permitido, uma visitinha vos vamos fazer, e nesse abraço de saudade que vos damos, um arrepio, uma leve brisa ou um perfume, vos damos a perceber. Nós, maridos e esposas, também aqui queremos manifestar o quanto vos amamos. Amor, sentimento sublime que muitas vezes ficou por dizer e dar. E nós, avós e avós, aos netinhos queridos do coração, o nosso eterno amor queremos expressar através de um abraço ou de um carinho. Dizem que os avós tudo perdoam e sempre defendem os seus netinhos das arrelias que possam provocar. É o grande amor que nos une e permite o erro aceitar. Somos tantos, meus irmãos, aqueles que se querem manifestar através de outras amorosas bocas e de prestigiosas mãos. São estes os meios que Deus nos deu para que pudéssemos comunicar e aqui deixar expresso numa saudade infinita o quanto amamos e ainda sofremos quando vos vemos essa saudade não suportar. E agora, um outro grupo de irmãos, muito mais sofridos e sem voz, aqui vieram também para aos seus pedir que por eles façam oração, que não os deixem esquecidos e para sempre perdidos do seu coração. Como é cruel que aquele que partiu não poder sentir a bênção de uma oração, mesmo que não tenha deixado a saudade eterna gravada no coração. E nesse derradeiro momento que nos deram para vos falar, a todos os nossos entes queridos, um grande abraço vamos dar, mas também pedir que sempre por nós façam oração. Lembrai-nos com amor, pois às vezes esqueceis que nos podeis alimentar com as vossas doces lembranças e, sobretudo, com o poder grandioso da vossa oração. Assinaram Somos Tantos. Vamos então oferecer a nossa prece de alegria, de gratidão, agradecermos a Deus, Pai Criador,
Senhor da vida, de todos os seres vivos e também de nossas vidas. Elevar o nosso pensamento a Jesus, o nosso modelo, o nosso exemplo, o nosso guia de todos os instantes. Rogarmos, como é compreensível e natural, o apelo da proteção do coração de Maria, Mãe de todas as mães, aos amigos espirituais, benfeitores do trabalho de nossa casa, aos nossos anjos de guarda, espíritos protetores, que amorosamente nos acompanham ao longo de toda a reencarnação. Ah, Jesus, nessa noite, Senhor, em que pelo pensamento, pelo sentimento, nós fomos buscar tantos seres que conosco já partilharam a existência terrena e agora se demoram no mundo maior. Nessa noite, Senhor, deixa-nos orar, pedindo pelos seres amados, pelos amores dos amores de nossas vidas, por aqueles que um dia nos receberam nos braços, nos alimentaram, nos lavaram, nos educaram, nos instruíram. Deixa-nos, Senhor, por eles orar, rogando que recebam a ternura das nossas preces, dizendo que em verdade a vida continua, bem o sabemos, e que nós prosseguimos com essa coragem da fé que nos alimenta o espírito, de poder procurar nos gestos simples e nobres a dedicação maior ao amor que por eles sentimos, que embora nos custando por vezes avançar na vida, nós não desistiremos. Pedimos que eles despertem, se ainda não o fizeram, para a realidade e a beleza da vida que continua, para que agora, em que eles se encontram junto a outros corações amados que seguiram antes deles, desfrutem desse reencontro, desses conselhos de sabedoria, de estímulo e paz. Ah, Jesus, consola eles, como consola a nós. Deixa-nos orar, Senhor Jesus, por aqueles que não são recordados, que não são lembrados por ninguém, aparentemente esquecidos, mas sustentados pelo teu amor magnânimo, que estes desconhecidos, onde quer que estiverem, recebam o alento da nossa prece, dizendo-lhes: amigo, amiga, eis que a vida continua. Havemos de prosseguir com coragem, ninguém se encontra a sós. Deixa-nos orar também, Senhor Jesus, por aqueles nossos seres a quem recordamos, por quem nutrimos sentimentos mil,
e que eventualmente não tenham deixado afeições na terra, que poderiam eventualmente terem sido melhores pessoas, que eles recebam na nossa prece que perdoa e compreende o nosso estímulo de esperança e de coragem, que eles terão outras oportunidades para acertarem aonde não foram capazes, que nós temos feito um esforço para que no altar do nosso coração lavemos eventualmente as mágoas e dores que aí possam perdurar, e estaremos naturalmente colocando em prece uma coroa de flores espirituais, agradecidos pela oportunidade da reconciliação, uma vez que o amor tudo ultrapassa, tudo vence. Ah, Jesus amado, deixa-nos recordar das necrópolis, deixa-nos recordar em prece dos lares, dos campos, dos vales, dos rios, das montanhas e dos mares, colocando em cada lugar sagrado da natureza o ser inesquecível por quem rogamos, agradecemos e entregamos em teus braços, Senhor Jesus, assim como pedimos que nos envolva também em seus braços amorosos, de esperança, de alegria e de paz. Fica conosco, ó Jesus amado, fica conosco, Senhor. Graças vos damos.